dando boa noite a vocês. Primeiramente você, Luciano, que exerce essa função de treinador também. São pontos que realmente precisam ser debatidos. Você concorda, discorda de algum deles? Boa noite. Boa noite, satisfação novamente estar aqui com vocês na Interaré Esportes. Sem dúvida alguma é um debate a ser fomentado, são vários quesitos que são de extrema relevância. Foi enumerado agora alguns que são interessantes, como tempo de contrato, pagamento após o término do contrato vigente, para aí sim trazer outro profissional. São leis que protegem. A única coisa que eu acho que tem que existir é via de mão dupla. Assim como as obrigações das entidades do futebol têm com o treinador também deveria ter, e eu, fazendo parte da classe, acho que tem que ser a via de mão dupla. Assim acaba um pouco essa baderna do entra e sai automático. Acho interessante como a Federação Paulista já coloca hoje um treinador da Série A, da A1, não pode pegar outro time na mesma divisão, ou A2 ou A3, aí sim, e vice-versa, né, trocando de divisão. São alguns quesitos que eu acho importante, a gente pode desenvolver um pouco mais, mas principalmente o debate e a questão de já trazer uma lei para profissionalizar, para legitimar a função do treinador, que hoje não é uma profissão, sim uma função, né, eu acho muito importante. Pois é, boa noite a você também, Joba. O Luciano quis dizer o seguinte: se há uma multa, por exemplo, rescisória, em que o clube precisa pagar caso demite um treinador, e quando o treinador deixa o clube na mão, o que acontece? Você que foi gerente de futebol do 13, por exemplo, deve ter lidado com situações semelhantes. É por esse caminho mesmo? Boa noite. Boa noite. Eu não sei ainda qual o teor de um contrato profissional a ser registrado no BID que um treinador passará a fazer com o clube, né? Se for no mesmo modo dos jogadores de futebol, vai ter multa rescisória para o clube pagar e também uma indenização do treinador quando deixar o clube, sem a anuência do clube, né? Eu acho que isso aí já é o primeiro passo, ainda é um pequeno passo da profissionalização do futebol brasileiro. Eu acho que o treinador já devia há muito tempo ser tratado como os demais profissionais ditos jogadores. E acho que esse debate deve ser aprofundado, a arbitragem também deve se tornar profissional no Brasil, está entendendo? É um pequeno passo de vários passos que tem que ser dado para que o futebol realmente se torne o negócio de lazer, como hoje tem que ser encarado e é encarado na Europa, onde vem sendo muito bem sucedido. Com certeza. Um dos pontos ali, né, eu acho que um dos primeiros ali, fala sobre um contrato mínimo de 6 meses. A gente vê que tem treinador que não passa, muitas vezes, nem um mês dentro de um clube. E essa dança das cadeiras que você falava, né, Luciano? É uma instabilidade muito grande para o treinador, mas muitas vezes o treinador também é quem torna a situação um pouco instável quando deixa o clube e parte para outro time. É difícil encontrar hoje ética nesse sentido, né? Tudo passa pelo financeiro, a discussão da maioria das vezes passa pelo financeiro. Você que também teve agora há pouco exercendo outra função e começa a se especializar nesse sentido aí, é difícil lidar com isso ainda? É uma questão cultural? Questão cultural. Tu frisou muito bem agora no final da tua fala. Questão cultural. Como o fulano faz isso, eu também posso fazer. É um processo que requer tempo, é gradativo. O treinador fica muito à mercê do resultado, culturalmente. Então, quando não há um regimento, uma regulamentação que dê mais sustentação para o cargo, fica muito fácil, e eu estou falando, lógico, em linhas gerais, existe ética em muitos profissionais, não podemos generalizar também, tanto da parte da área técnica como dirigentes de futebol, mas como fica muito fácil mandá-lo embora, aí se manda. Porque muitas vezes acontece, e acontece no nível mais alto, quando as multas são altas de 1 milhão, 1,5 milhão, eles esperam uma segunda, terceira partida, aí o treinador vence e aí se mantém. Mas se não tivesse essa... Mas nada baseado em filosofia, nada em planejamento de filosofia, de metodologia, nada disso. O que foi a lei da multa que beneficiou o profissional, sem citar nomes, obviamente. E sempre tem aquela situação, Joba, que é a desculpa que, digamos, traz um respaldo principalmente para o dirigente, né, que muitas vezes não tem essa filosofia, esse não planejamento é muito utilizado, mas pouco às vezes se vê, né, em buscar um treinador que tem um perfil realmente
que siga uma linha diante do elenco que você tem, do perfil do seu torcedor também, do seu perfil financeiro, que é aquela, é mais fácil trocar um do que 10, 20, 15 jogadores. É uma desculpa que ela, digamos, blinda o dirigente, né? A cultura do futebol brasileiro é que um treinador ele não é contratado para treinar uma equipe, ele é contratado para vencer jogos. E vencer jogos é fruto de um trabalho mais profundo, de uma estrutura, de meses de treinamento. O treinador deve ser contratado para preparar a equipe dentro daquilo que o clube oferece em termos de recursos. E não ele ter aquela obrigação de ganhar jogo. Ganha jogo todo o trabalho, toda a estrutura que é oferecida. Mas o treinador às vezes dura 15 dias, vem, perde 2 jogos, vai embora. Eles querem um mágico, não querem um treinador. Então, com essa mudança aí nas leis trabalhistas do treinador de futebol, vai possibilitar, vai dificultar esse rodízio extremo que existe no futebol, porque é muito fácil mandar um treinador embora. Tem treinador que está indo trabalhar por partida, isso é um absurdo. É um profissional que, para ser cobrado seu resultado, tem que deixar que ele trabalhe. 15 dias, às vezes, o tempo é muito exíguo. Pois é, com certeza, né? E como a gente disse, eu acho que a principal situação que ela vai demorar um pouco para ser mudada é essa questão cultural mesmo, né? Porque o imediatismo aqui é o principal vilão, né? nesse sentido aí. Na Europa, a gente vê o Arsène Wenger, por exemplo, né? Que está no Arsenal há muito tempo e nos últimos anos não vem bem, né? Embora contenha uma conquista aqui, outra ali, e está lá há quantos anos em uma das principais equipes do futebol mundial. Até eu acho que a filosofia parece um pouco desgastada nesse caso aí, né? Mas a grande maioria das vezes, né, grandes títulos são conquistados por treinadores que passam mais tempo. Continuidade, com certeza. Isso aí é diretamente relacionado. Continuidade de trabalho e... Colocando outro item também, Ovares, que eu acho interessante, aproveitando o espaço, com relação aos cursos que a CBF vem colocando, eu acho importantíssimo a preparação dos profissionais para tais cursos, mas a minha divergência ainda é, com toda sinceridade, em relação aos preços. Então, são valores que, para um nível mais alto, não são tão relevantes, mas para os profissionais que estão começando, por exemplo, que é o meu caso, são valores que saem da realidade, além de hospedagem, alimentação, apenas o QG da CBF em Teresópolis que se ministra os cursos. Eu acho que esses cursos poderiam ser regionalizados, uma sede como Recife ou Salvador, por exemplo, que é mais central, poderia ser para a região Nordeste, Curitiba na região Sul, Cuiabá na região Centro-Oeste. Então, assim, eu acho que seria interessante, além do preço, ser um pouco mais acessível, até mesmo subsidiar pelas federações, que eu acho que seria o ideal do ideal, a CBF e as federações propusessem isso gratuitamente até mesmo, ou uma tarifa mais acessível, e a regionalização desses cursos, que eu acho fundamental. Bem, vamos ouvir então o que falou o treinador do Santos nesse material que a gente colheu direto da TV Brasil. O Dorival Júnior colocou aí a posição dele em relação a essa lei Caio Júnior, que pode, quem sabe, ser aprovada aí, mudando essa visão que se tem, a forma de se tratar o profissional, pelo menos assim cobrado, mas ainda não legalmente, a gente pode colocar treinador de futebol. Qualquer cidadão, ele pode se tornar um treinador de futebol. Independe de formação. Se eu for o presidente de um clube qualquer e de repente tiver a simpatia por um profissional de uma outra área, eu posso colocá-lo ali como meu treinador. Então é para vocês verem que realmente está muito escancarada, é uma profissão escancarada, ao mesmo tempo não é respeitada, e é o mínimo que nós queremos a partir da elaboração desse projeto e da aprovação dele no Congresso posterior no Senado. Uma colocação bem simples de se entender, né? Um exemplo assim, sei lá, um cara tem uma simpatia pelo mecânico da casa, da oficina ali, que tem comentários muito bons sobre futebol, e o treinador dele está mal. Ele é presidente, ele é dono do clube, e hoje tem muito disso, né? Dono de clube. Ele disse, não, vou demitir o treinador aqui, aí vou colocar o meu mecânico para ser treinador do time. Não é que ele não entenda de futebol, que ele não pudesse até se tornar um treinador, mas não passa por nenhum tipo de crivo, de critério, né? Até questão ética, né? Questões outras, porque às vezes vai trabalhar com criança, com jovem, esse comprometimento que tem que haver, essa capacitação mínima, né? Eu acho que é um ponto que acho que não vai se questionar em relação a isso, né, João? Quando não é um caso de alguns clubes que o próprio presidente vai para a beira do campo, né? Vira treinador, né? Ele é dono, o time é meu, eu vou ser treinador, né?
E treinador de futebol não só é entender de futebol, isso aí é o primeiro atributo que a pessoa tem que ter. Mas hoje futebol hoje tem que ser muito estudado, o profissional tem que se preparar muito, ele tem que ter liderança, tem que ter uma convivência boa com o grupo, tem um lado psicológico, tem um lado emocional do atleta que tem que saber tratar. Isso tudo é muito importante e um profissional hoje tem que ser preparado nesses termos. É onde eu bato naquela tecla. O ex-jogador, às vezes, ele acha que tem um direito sagrado de ser treinador, de ser comentarista esportivo. Não, ele tem que se preparar. O futebol hoje tem que se preparar. 30 anos atrás, todo mundo jogava 4-2-4, todo mundo era treinador. Hoje não. Hoje, a metodologia de trabalho durante a semana, de treinamentos, hoje isso tem que ser muito efetivado. Pois é, aí a gente levou esse questionamento para as ruas também. Cursos para treinadores, obrigação ou opção? E ainda rimando as respostas agora no quadro Galera do Calçadão. Galera do Calçadão. Eu acho que, para mim, o profissional, o que vale nele é a vivência. A experiência, o trabalho, os anos que eles têm de estar naquela profissão. Eu acho que isso é o primordial para o cara ser um grande profissional, é isso aí. Existe essa cobrança agora, né, da CBF, que se você não tiver aquele diploma, aquela coisa, aquela formalidade toda, não pode ficar no beira do campo, né? Ficar dando opinião ali. Eu acho que é por aí que estão acabando o futebol. O futebol está se acabando, né? Existe tanta coisa, tanta lei, tanta coisa para o futebol. Só é quem é penalizado é jogador, é treinador, é torcedor e o time. Para ficar na beira do gramado, isso aí depende. Porque às vezes o cara pode ter um curso profissionalizante, um curso de treinador e não saber transmitir os conhecimentos dele. Eu acredito no jogador, ex-jogador de futebol, fazendo um curso para ser um profissional, né? Mais gabaritado, né? Principalmente se reciclando na Europa, entendeu? Porque hoje os treinadores estão indo para a Europa hoje ser reciclados, né? Mas o cara que é o treinador, ele está bem preparado, ele tem que estar bem preparado. Eu concordo em ter o diploma sim. Por quê? Porque ele vai passar pelo setor, como eu vi. Ele vai ter a parte de psicologia, que vai estudar o jogador, né? A sua equipe, tudo isso. Então isso é muito importante. Eu creio que não, porque se você tiver uma experiência, né, de atleta, você foi um jogador, é o bastante, não precisa fazer curso não. Para ser um treinador de futebol, não exige esse treinamento, fazer esse curso não. Tendo a experiência já basta. Muitas vezes o curso pode até enganar, né? Aquele cara está documentado, é um grande profissional, ele não é nada. E aquele está lá do lado de fora assistindo, está vendo todo o defeito e sabe como resolver, né? É isso aí, às vezes o documento ele é só mais para formalizar, para dar mais, sei lá, valorizar mais o cara, mas conhecimento quando o cara nem tem. Os grandes treinadores do mundo, hoje, é o treinador que treina Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, os melhores treinadores do mundo, né? Veja aquela líder, aqueles treinadores argentinos, né? Que se destacam, né? Na Europa, né? Você acha que quem não fizer ou não se reciclar acaba ficando para trás? Fica para trás, totalmente para trás. Porque ele não acompanha a evolução do futebol, né? Porque o futebol de hoje não é o futebol de outrora, de tempo de Tele Santana, é diferente, né? Hoje é correria, né? A responsabilidade de um time de futebol, às vezes não depende de um treinador, não, depende do time. Depende do conjunto, né, dos seus jogadores. Bem, eu tentei aqui decorar algumas situações, são várias vertentes levantadas aí na opinião de 4 pessoas. Eu acho que um ponto que me chamou mais atenção é essa questão de você ter o conhecimento e você aplicar esse conhecimento, né, da teoria à prática. Mas não é porque você foi jogador de futebol que necessariamente também você, né, por ter toda essa prática, você vá se tornar um líder, um treinador. Então, isso cabe para qualquer profissão, eu acho também, né? Não é só no mundo do futebol. Essa é a colocação que eu ia, desculpa até te interromper, mas essa é a colocação que eu ia falar. Existe a formalização, a regulamentação da profissão. Isso não quer dizer que... Não está medindo conhecimento. Não está medindo conhecimento. Isso não quer dizer que por tu ter o diploma, saber a parte teórica, que tu vai saber... Eu vou até usar a expressão de um telespectador ali que falou que vai saber transmitir isso para os atletas. Uma coisa é regulamentar, outra coisa é competência. É verdade. Joba, o que chamou a atenção ali? Mesmo nos cursos, mesmo o curso vai formar os profissionais melhores e os profissionais menos adaptados, porque também é uma questão da pessoa ter aquela habilidade, ter aquela habilitação natural, né, para aquela função, né?
Não é qualquer pessoa que vai fazer o curso que também vai se tornar um grande treinador. Mas, por exemplo, a gente, quando fala em treinador, a gente sempre está pensando naqueles treinadores profissionais, aqueles profissionais que vão treinar grandes clubes. Mas tem um treinador da escolinha, tem um treinador das divisões de base. Verdade. Que esse ainda precisa ser mais bem preparado do que o próprio profissional de times profissionais, porque ele vai trabalhar com profissionais. Embora seja o mesmo esporte, muitas vezes parece ser outro, né? Exatamente. Se for ver, o treinador que vai ter que lidar com jogadores de alto nível de uma seleção, de um Barcelona, ele pode ter todo o conhecimento, a malandragem e tudo mais. Chegou para fazer um trabalho de base com a molecada, pode não saber de nada. Porque tem a diferença grande da formação que o Joba se refere e da performance, que é um de níveis profissionais. De alto nível. E aí, realmente, o Joba colocou e frisou bem essa questão. Uma situação que aconteceu agora nos últimos tempos foi, digamos, a fixação, e aí da sua terra você pode falar também com mais propriedade, o time que você jogou, do Renato Gaúcho à frente do Grêmio com boas atuações, com conquistas, e o Renato já deu entrevista e disse, esse negócio de estudar, o negócio é conhecer futebol, e ele colocando, digamos, a experiência como jogador à frente do conhecimento, digamos, técnico, trabalhado, estudado. Por exemplo, o Eduardo Batista, né, que é apontado como um dos treinadores hoje, né, estudiosos e tudo mais. Como é que vocês veem isso? O Abel Braga, aquele paizão, boleirão, falava-se em Joel Santana hoje. Alguns exemplos aí, né, dos extremos, digamos. Né, tem espaço para todo mundo ou os mais, digamos, saudosistas, os que se baseiam apenas no conhecimento da bola que jogou ou por entender de futebol, né, eles vão ter que entrar nesse eixo aí? Sinceramente, por questão ética, não vou entrar no mérito do Renato, certo? A única coisa que eu posso falar é que eu acho que ele foi oportunista no momento que deu, após a conquista. Se ele tivesse falado antes de conquistar a Copa do Brasil, eu até entenderia. Ponto. Não correu esse risco. Ponto final em relação ao Renato. Não quero nem fazer a comparação de um trabalho do Roger com o Renato, que é são vertentes linha. Totalmente diferentes. E os dois são respeitados, os dois têm qualidade. A gestão do grupo do Renato é absurdamente excelente em todos os níveis de vestiário. Eu compactuo com a ideia do equilíbrio, de fazer a junção da parte do campo, quem teve a oportunidade de ser atleta, com o conhecimento, com o estudo, com os cursos e assim por diante, como qualquer profissão. Sim, sim. Job. Em função desse futebol extremamente tático hoje, não dá para você, só com a experiência de campo, porque o futebol mudou muito, né? O futebol mudou muito. Então o treinador tem que se preparar, tem que assistir jogos, tem que estar atualizado, tem que estar acompanhando, não só o treinador, qualquer pessoa que trabalha na área do futebol, o gerente de futebol, tem que estar a par da legislação futebolística, tem que estar a parte também da parte tática, não que ele vá ser treinador, mas que ele possa ter um diálogo, ajudar aquele treinador, fazer as contratações dentro daquela proposta de trabalho daquele treinador, dentro daquela maneira que aquele treinador acha mais correto, que sua equipe atua. Então, hoje é fundamental ver futebol, estudar futebol, quem trabalha com futebol. Os românticos ainda acham que aquele futebol, que é talento natural, hoje o futebol é extremamente tático, extremamente físico. Claro, o talento nunca vai ser desperdiçado, mas não tem mais aquele peso de 30 anos atrás. Mas se não for otimizado também, né? Se não for bem trabalhado esse talento, não adianta de muita coisa. E o Brasil é a prova disso, né, nos últimos anos. A saída do Filipão, com todo respeito, a entrada hoje teve o Dunga ali no meio do caminho também, e o que o Tite vem fazendo hoje parece, como eu disse, até outro esporte. Da forma de gerir os times, não só taticamente, mas humanamente também. Né? Então, já dá para notar ele é uma referência realmente, e usa a forma sistêmica do todo, englobando para um mesmo objetivo. O que o Joba falou também, com bastante propriedade, o conhecimento, até para divergir, debater, não só com o treinador, acho que todos têm que se preparar. O treinador tem que saber um pouco, não especificamente, mas conversar com o preparador físico, saber de fisiologia, saber de psicologia. São vários quesitos que são importantes para todo profissional ter uma gama maior de conhecimento. Com certeza. Pessoal, obrigado aqui. Pelo assunto, a gente passaria a noite toda, né? As opiniões aqui, o pessoal concordando da necessidade aqui da formação do treinador, né? O pessoal aqui, excelente programa. Mimi da Selva dizendo que concorda com o Joba, que também, às vezes, né, o treinador pode ser bom do jeito que for, se o elenco não for, ele não é mágico, é o que diz o torcedor aqui, né, dizendo que o Luciano está no caminho certo, se preparando, diz o Mimia. Muito enriquecedor esse debate, parabéns aos participantes, é o Gil, né, que está mandando mensagem aqui também,
né? E mais uma aqui só, essa questão dos 6 meses, está dizendo aqui como é que fica para alguns times que só jogam de 3 a 4 meses. Aí são casos também específicos que eu acho que a questão da lei deve... O contrato para jogador é 90 Também, dias. é. Hoje Mínimo, é 90 né? mínimo, né? Pode ser fazer uma adaptação. Com certeza. Pessoal, obrigado então aqui. Até a próxima. Obrigado tá também. bom? Para as ordens. A gente faz o intervalo e daqui a pouco vamos destacar aqui a crise política na Federação Paraibana de Futebol e também como é que está a situação do 13, que vai passar por eleições já nesse mês de junho. Até já.